Como joga o Minnesota Vikings? Estamos chegando aí no final da NFC North, acabando nossa primeira divisão aqui na jornada, né, da análise dos 32 times aí da NFL, né, e é isso aí, vamos falar do Minnesota Vikings, que teve uma temporada muito, assim, triste, né, no ano passado. Eu acho que essa é a palavra que dá para descrever melhor o que aconteceu com os Vikings, que perderam o Kirk Cousins por conta de uma lesão no Achilles, o quarterback deles, perderam o melhor jogador do time por muito tempo, né, que é o Justin Jefferson, e, enfim, tinha um time bem ajeitadinho que teve uma das melhores campanhas na temporada retrasada, né, de 2022, mas, enfim, em 23 isso não conseguiu se encaixar de novo, muito por conta das lesões, tá? Então, agora, assim, Minnesota tem que se ajeitar ali, né, se adaptar a algumas mudanças que tiveram que acontecer agora nessa off-season, né, para o time continuar financeiramente viável ali com relação ao teto salarial. E, enfim, agora vai ser uma era diferente no Minnesota Vikings, né, com QB diferente, com uma estratégia diferente. Enfim, vai ter bastante mudança nesse time e uma franquia que era uma das favoritas para ganhar não só a divisão, mas até chegar longe nos playoffs. Agora, assim, por conta da transição de QB que vai fazer a transição do time como um todo, é um time que vai ficar mais na parte de baixo da tabela. De mudança, né, no coaching staff. Nada. Os coordenadores continuam os mesmos, o técnico continua o mesmo, o ataque teve algumas mudancinhas, mas a defesa vai estar bem diferente do que a gente viu ano passado, quando a gente pensa em elenco, tá? Teve uma mudança bem grande nos nomes que compõem a defesa dos Vikings, e enfim, isso vai ser interessante de ver. Beleza, quem sai? Kirk Cousins, infelizmente, ou até, assim, alguns torcedores pensam que felizmente, mas, assim, não vou entrar nessa discussão. Eu acho ele um excelente quarterback. A gente vai falar dele melhor quando a gente for chegar no assunto dos Falcons. Mas sai Kirk Cousins, com ele saem algumas armas secundárias aí do ataque, o Alex Madison, o KJ Osborne, e saem algumas peças que foram importantes na defesa na temporada passada, como, por exemplo, o Daniel Hunter ou o DJ Wonnum, que, assim, talvez não tenha tido o seu melhor ano, né? Mas, assim, foi um cara que produziu decentemente ali, Marcus Davenport. Então, assim, isso tudo... todos esses são, assim, desfalques para a temporada que vem, mas tem um pacotão de novidades aí, né? Para posição de QB nesse começo de temporada, né, ou pelo menos no processo de transição dos Vikings, eles pegaram o Sam Darnold, e assim, a gente vai conversar sobre o Sam Darnold e o outro QB que a gente tem aí, mas fora isso eles trouxeram Aaron Jones, que é um upgrade bem grande em relação ao Madison, e bastante gente na defesa. Então, vamos lá, comigo, Jerry Tillery, Jonathan Grenard, Blake Cashman, Andrew Van Ginkel, Shaq Griffin. 5 caras que muito provavelmente vão ser titulares ou vão ter um bom volume de snaps aí nessa defesa. Então quase metade da defesa está sendo mudada. Assim, vai ser realmente algo bem interessante de se ficar de olho, como que essa defesa do Brian Flores, né, que assim, é um coordenador sensacional, como que ela vai reagir, né, a essas mudanças de elenco, essas mudanças de pessoal que a gente teve aí nessa off-season para os Vikings. Né? O Brian Flores, que assim, é um dos meus técnicos favoritos, né, contando coordenadores e head coaches. Ele não teve uma experiência como head coach tão boa assim lá nos Dolphins e tal, tiveram algumas polêmicas, mas ele com mente defensiva é sensacional, sabe? Ele tem a política do nobody knows what we're doing, ninguém sabe o que a gente está fazendo, né? Então, assim, muita versatilidade no time como um todo, né? Na defesa como um todo, muitas formações diferentes, jogadores improvisando em outras posições. Então, assim, é uma loucura generalizada essa defesa do Brian Flores, e funciona, é muito bom. É uma defesa que
trouxe, assim, bons números aí para Minnesota no ano passado, mesmo com um elenco que não era tão bom assim, na verdade era, assim, eu diria, abaixo da média. Eles conseguiram trazer uma defesa mediana, entendeu? Então, assim, o Brian Flores, ele pega os jogadores que ele tem e ele consegue trazer o melhor deles, né? Então a gente tem vários exemplos aí que eu vou comentar depois de jogadores que são muito bons porque o Brian Flores é foda. Com todo respeito, desculpa o palavreado. E no ataque, eu até inverti um pouco as coisas nesse episódio, né? No ataque a gente tem o Kevin O'Connell, né? Que é o técnico e o cara que manda no ataque, junto com o Wes Phillips, que é o coordenador ofensivo. Muito jogo aéreo, né, nesse time, e jogo aéreo eficiente, assim, um time com bastante volume de passes e, assim, com ótimos skill players, isso, e um QB muito bom também. Isso se tornou, assim, a marca registrada do ataque do Kevin O'Connell, né? Nas corridas era meio ruim ali, não foi tão bom quanto esperado, mas, assim, é o quarto time que mais passou a bola em 2023, e isso em 2023, como vocês ouviram eu falar. O Kirk Cousins machucou, e assim, foi metade da temporada com um monte de QB maluco, reserva, terceiro reserva. Então, assim, sério, mesmo assim, eles passaram bastante a bola, né? E aí, eu queria entrar numa questão agora, que assim, já passando pro elenco, a gente tem o Sam Darnold como QB, e a gente tem no draft, né, o J.J. McCarthy, né, que assim, foi o QB selecionado por Minnesota para ser o futuro da franquia, né? J.J. McCarthy, campeão nacional em Michigan, um cara assim, ok, preciso, tem seus pontos legais ali, tem um arm talent bem legal, só que a gente não viu ele jogando com volume. A gente não viu, sério. Eu falei isso num Infocast um dia desses, né, que a média de tentativas de passe por jogo em Minnesota no ano passado, não é nem 2022, é ano passado, com QB, um monte de QB terrível, 37 ponto alguma coisa. O J.J. McCarthy só chegou a 37 passes na vida uma vez. Uma vez. Isso, ele não passou mais disso em nenhum jogo. E isso é muito bizarro, porque assim, ele não tá provado nesse esquema pass heavy. O esquema de Michigan é run heavy. Eles corriam muito com a bola, usavam muito play action, e ele era muito eficiente no play action. Agora, o Kevin O'Connell vai modificar o ataque dele para fazer o J.J. McCarthy ficar mais confortável e vai correr mais com a bola. Ou, assim, o J.J. McCarthy vai ter que se adaptar muito bem ao volume de um ataque pass heavy, entendeu? E enquanto isso, a gente tem o Sam Darnold que, assim, eu não vou me estender muito sobre o Sam Darnold, porque a gente conhece ele, e, assim, ele não é um quarterback bom, eu não acho que ele deveria estar tendo essa chance, enfim, eu espero que banquem ele e coloquem o JJ o mais rápido possível pra gente poder ver essa modificação ou no ataque ou no estilo de jogo do McCarthy. A gente vai ver assim, que lado vai ceder aí, como esse ataque de Minnesota vai funcionar. E assim, quem quer que seja o QB, vai ter assim, um grupo de recebedores maravilhoso, elite para passar a bola. Então, assim, Justin Jefferson, Jordan Addison, TJ Hawkinson, que tá machucado no momento, mas assim, eu acredito que ele deve jogar a temporada, deve voltar a tempo da temporada começar. São 3 alvos excepcionais, muito bons mesmo, é um trio ótimo, sabe? E assim, é um trio que estica bem o campo, que ganha na rota, é um trio que é QB friendly, com pouco drop. Pô, assim, é maravilhoso. O J.J. McCarthy, ele caiu num lugar pass heavy, mas ele pelo menos caiu num lugar que assim, os recebedores são muito bons, então ele não vai ficar muito na mão no quesito tackle, tá? No quesito drop, tá? E o running game é até legal. Agora o jogo terrestre de Minnesota vai ficar um pouco melhor, talvez muito melhor, né? Porque a gente teve aí a troca de Alexander Mattison por Aaron Jones e,
cara, eu não consigo expressar o quão upgrade isso é, cara. O Madison foi um dos piores running backs titulares da temporada passada, foi muito ruim mesmo. E, assim, ele ter perdido essa posição titular era questão de tempo. Ele não foi nem o melhor running back no próprio time, era o Ty Chandler. Eu não sei porque o Kevin O'Connell não colocou mais o Ty Chandler em campo do que o Madison, era muito claro. Quem via um jogo percebia que o Chandler era muito melhor do que ele. Mas agora a gente tem o Aaron Jones e o Ty Chandler e eles se complementam muito bem. Eu gosto bastante disso porque o Chandler é um cara que, assim, ele é mais potente, é um cara que é um pouquinho mais difícil de derrubar. O Aaron Jones é um cara mais ágil, né? Então é o cara que corre mais off-tackle, é um cara que a gente vê ele correndo mais por fora, jogada de passe, é um cara mais dinâmico, enquanto o Ty Chandler era mais, tipo, abaixa a cabeça e corre, quebra um tackle ou outro e ganha 4 jardas. Então, é um jogo terrestre muito mais balanceado agora, então eu, juntando isso ao J.J. McCarthy, eu vejo os Vikings correndo mais com a bola esse ano, mas eu posso estar completamente errado aqui, tá? Falando sobre o OL, né, a gente tem uma linha ofensiva com pontas muito boas e meio, assim, o interior é bem ruim. É uma OL que, assim, não teve mudanças de 2023 para 2024, que é bom, né? Continuidade é sempre bom no futebol americano, ainda mais em unidades, assim, como linha ofensiva ou defensiva. E aí você tem Christian Darrison, Dalton Risner, Garrett Bradbury, Ed Ingram e Brian O'Neill. Tá? As duas pontas são muito boas, tá? Então o Darrison e o O'Neill são excepcionais. O Darrison precisa ficar longe de lesões, tá? Tem que melhorar um pouquinho o run block também, mas assim, pass block ele é um dos melhores da liga, ele é excepcional nisso. Vai ser o melhor amigo de qualquer QB que tiver ali atrás deles. O Brian O'Neill, idem, um cara muito sólido, não cede muito sec, não faz tanta falta, então, assim, não comete tanta falta, no caso ele faz bastante falta se ele se machucar. Mas o interior, assim, a situação não é muito boa. O Ed Ingram, com certeza, é o ponto fraco, é o elo fraco dessa OL. O Bradbury, ele tem pontos positivos, ele tem jogos bons, ele tem momentos legais, mas ele é bem inconstante. E o Dalton Risner, assim, idem. Então, eu não tenho tanta confiança nesse interior de linha ofensiva, mas, assim, eu vejo que vai ser uma OL parecida talvez um pouco melhor do que o do ano passado, por conta justamente, né, da continuidade. Né? Passando pro lado da defesa, aqui tem muita coisa para falar, né? No primeiro ano do Brian Flores como coordenador defensivo em Minnesota, a gente teve pouca rotação da DL. Então, assim, 4 dos 5 jogadores de linha ofensiva, né? E aí a gente tá juntando os três linha defensiva mesmo, os 2 edge rushers, né? Os 2 outside linebacker. 4 dos 5 passaram de 50% dos snaps. Então a gente tem, claro, os titulares ali, né? E aí, eu acho que, assim, a IDL tá com tudo pra continuar, assim, né? A gente tem aí o Harrison Phillips, o Jonathan Bullard e agora o Jared Tillery. São caras muito bons contra a corrida. O Jared Tillery, não. O Jared Tillery, eu não gostei muito da contratação. Ele é, assim, um cara que nunca mostrou muita coisa. E talvez ele acabe sendo trocado por um cara... por um reserva aí, talvez o Jacqueline Roy, que mostrou alguns flashes aqui e ali na temporada passada. Então, fica de olho para talvez o Tillery perder essa posição aí de titular durante a temporada, tá? Isso aí pode muito bem acontecer. Só que nas pontas, né, da linha defensiva, a gente vai ter, muito provavelmente, uma rotação legal, né? A gente teve aí o Greenard e o Van Ginkel, que foram contratações da Free Agency. O Van Ginkel, inclusive, que já jogou tendo o Brian Flores como técnico lá em Miami. Então, assim, os dois se conhecem. O Van Ginkel teve bastante produção na época que o Flores estava lá. E, enfim, isso aí é importantíssimo, né? Muito legal ter esse tipo de interação. Aí você tem o Grenard, Van Ginkel e você tem o Dallas Turner, que, assim, Minnesota pagou caro para conseguir pegar no draft. Esses são os dois caras do draft, né? O McCarthy e o Dallas Turner são, assim, os dois únicos caras que vão trazer algum tipo de
de relevância, pelo menos nesse ano 1, entre os draftados por Minnesota. E o de Howard, que assim, é sempre um cara que traz uma pressãozinha ou outra ali, um cara eficiente, bom pra rotação. Tá? Você tem um pouquinho de tudo aí. Tem um run stopping legal, você tem pass rush legal, aí você tem bastante. Você tem experiência, você tem jovialidade, assim. Tá muito bom, tá bem legal essa rotação. Falando sobre o resto da defesa, né? A gente tem aí, como a gente tá em 3-4, né? A gente tem aí normalmente o Blake Cashman e o Ivan Pace de linebackers aí. Né, de vez em quando sai o Pace, o Cashman eu acho que vai ficar bastante aí no time, inclusive ele foi uma troca interessante, eu acho que foi um upgrade, tá, com relação ao Hicks, acho que foi muito bom o que aconteceu aqui e a defesa vai ficar melhor, né, nessa parte, eu gosto muito do Cashman. Como CBs, o Byron Murphy e o Shaq Griffin não brilham nem um pouco os olhos, assim, a gente tem essa cena de Minnesota mandando mal com corners nos últimos anos, tanto em draft como em contratações, então nada dá certo aparentemente para CBs dos Vikings, mas a gente tem Harrison Smith e o Cameron Bynum de safety. Essa dupla assim, eu gosto bastante. Vamos ver se o Smith ainda tem gasolina no tanque, mas se ele estiver jogando assim com 90% do potencial dele, ele vai ser um ótimo safety, um strong safety no caso. E o Cameron Bynum teve uma temporada maravilhosa no passado, eu gostei muito do que eu vi dele. E aí, cara, tem um dos meus jogadores favoritos da NFL, que é o Josh Metellus. Cara, que maluco doido. Esse cara, assim, o Brian Flores, ele deve sonhar com o Metellus toda noite, cara. Lá ele, talvez? Potencial de lá ele. Cara, assim, o que o Metellus fez temporada passada foi muito louco, porque ele jogou de nickel, jogou de safety, jogou de corner, jogou de linebacker, jogou de defensive end, jogou de defensive tackle, jogou de edge rusher. Ele jogou de todas as posições da defesa, literalmente, pode pesquisar aí. O Josh Metellus conseguiu jogar em alinhar como todas as posições possíveis da defesa. Ele ainda jogou nos special teams, ele foi o líder em snaps da NFL, snaps totais. Então, cara, muito insano essa temporada dele. E eu acho que ele vai continuar sendo esse coringa na defesa do Brian Flores. Então, quando você olha e vê o 44 ali na defesa, na formação defensiva, o QB vai olhar pra ele e vai falar: o que esse maluco é? Entendeu? Porque ele vai estar se movimentando passando instrução, aí ele vai à linha como linebacker, ele abre a linha como nickel, ele sobe, vira um safety, e tipo, é muito difícil de prever o que vai acontecer, então é perfeito o encaixe dele nessa defesa do Brian Flores, é ótimo. Então assim, a gente tem nomes interessantes aí, o Front 7 renovado é bem legal e acho que vai ser muito interessante de assistir e ver como ele vai ser comparado ao do ano passado, né, que já foi assim mediano. Eu acredito numa melhora defensiva dos Vikings, só que assim, o ataque, por mais que tenha mantido as armas, por mais que o Justin Jefferson seja o melhor wide receiver da NFL, por mais que o Jordan Addison seja tenha um potencial absurdo, o TJ Hawkinson seja um dos 5 melhores tight ends recebendo a bola na liga, você tá recebendo passes ou do Sam Darnold ou do J.J. McCarthy. Então assim, você tem uma limitação, assim, principalmente na posição principal do jogo, né? E isso sempre freia um time, cara. Então assim, não só isso, o schedule dos Vikings, os jogos que eles vão ter, a agenda deles é bem difícil. Então assim, eu tô esperando assim entre 5 a 9 vitórias, assim. Eu acho que o J.J. McCarthy ele assume no meio da temporada com o Sam Darnold não atuando muito bem. Eu acho que a defesa, de novo, né, vai evoluir, mas assim, eu acho que vai faltar uma identidade nesse ataque, né? Então, enfim, gosto dos Vikings, mas um time sem QB sofre muito na NFL atual, cara, e enfim, são os fatos. Acontece. Esse time com Kirk Cousins brigaria pela divisão, brigaria pela conferência, brigaria pelo Super Bowl, eu diria.
Eu até comentei isso, se eu não me engano, no preview que a gente fez no The Infocast, mas é isso, sabe? Eu gostaria bastante se o Cousins ainda estivesse nesse time aqui. Mas é isso. Muito obrigado, pessoal, por ter assistido. Por favor, deixa o like aí, o comentário com seu feedback. Vai ser sempre muito apreciado. Já estou pensando em mudanças aqui para nossa dinâmica, para deixar as coisas mais dinâmicas. E, enfim, vamos ver como as coisas vão fluir daqui para frente, tá? Mas fechamos uma divisão, faltam 7, fechamos 4 times, faltam 28. É isso. Um beijo, um abraço e até a próxima.